Então vamos lá, meu nome é Gabriel, eu vou comentar um pouco sobre segurança de sistemas, disciplina ministrada pelo professor Jason. O assunto que eu vou abordar aqui nessa apresentação é phishing e eu vou iniciar ela com um conceito apresentado pelo Malwarebytes de 2022, que diz o seguinte: phishing é o tipo mais simples de cyberataque e ao mesmo tempo ele é o mais perigoso e eficiente. Mas por que esse conceito de perigoso e eficiente? Ele é baseado numa técnica de engenharia social. Dentro de segurança de sistemas, definindo rapidamente engenharia social, a gente pode entender como se fosse uma manipulação psicológica do teu alvo ou da tua vítima. Então eu vou induzir a pessoa a fazer alguma coisa que eu quero, utilizando sentimentos, emoções ou qualquer outra técnica mesmo social. Um grande diferencial é que ele não necessita de um conhecimento técnico aprofundado, por isso que ele é tão difundido e tão simples de ser aplicado. O golpista ele não precisa ter um conhecimento em informática muito avançado, ele só precisa saber convencer as pessoas. Geralmente, os alvos desse tipo de golpe, eles são específicos, podendo direcionar o meu ataque para grandes empresários, ou então chefes corporativos, ou celebridades, pessoas que têm uma certa influência na sociedade, mas eu também posso direcionar para um grupo muito grande de usuários. Posso criar uma campanha de e-mails que afete 1000 pessoas, e dentro dessas 1000, se 10 me responderem, eu já tenho alguma chance de sucesso dentro do golpe. A natureza dele é coletar dados, então o objetivo de toda desse golpe ele é tentar obter o máximo possível de informações do usuário. E aí vai depender do objetivo do golpista com essas informações. Muitas pessoas comercializam dados para outras empresas, como por exemplo o CPF, número de telefone, e-mail, para futuramente ter uma prospecção de venda, poder atrair novos clientes para a carteira de clientes dentro da empresa mesmo. Uma característica do phishing é que ele induz o usuário a agir com uma certa urgência. Ele cria na pessoa um sentimento de que tu está pendente com o golpista. Isso vai ser explicado mais à frente. Dentro do phishing, a gente tem várias terminologias ou várias categorias, que são o smishing e o vishing. O smishing ele é baseado na coleta dessas informações ou da aplicação do golpe através de mensagens de texto, ou SMS, por isso o S no início. E o vishing ele é baseado na voz. Mais para frente eu vou trazer um exemplo de uma notícia recente que é uma combinação desses recursos. Então, outra forma de denominar também o phishing é através dos grupos atuantes. Por exemplo, eu posso denominar whaling quando o meu alvo são grandes empresários ou pessoas que têm muita influência dentro de uma determinada área, como por exemplo presidentes de países ou então artistas famosos, cantores. E eu também posso chamar de spear phishing quando eu tenho alvos muito específicos, como diretores de pequenas empresas ou então chefes de departamentos. São delimitadores de público-alvo. Ao longo dessa apresentação eu vou apresentar vários exemplos de situações de phishing que acontecem comigo diariamente, seja no e-mail profissional ou no e-mail pessoal. Esse exemplo aqui é um e-mail que eu recebi onde a pessoa se identifica como Janet Markham. Então, logo no começo da mensagem, ela já diz que é um prazer me conhecer, se apresenta e diz que foi diagnosticada com câncer de ovário. E o médico dela, responsável por ela, diz que ela só tem algumas semanas de vida. Baseado nisso, ela decidiu fazer uma doação de 3,5 milhões de dólares para ajudar lares de adoção e pessoas necessitadas. Só que o golpe do e-mail é que ela precisa de alguém que receba esse dinheiro, mas que garanta para ela que só vai pegar apenas 30% do valor e o restante vai utilizar para doação, que é a ideia inicial dela. Como pode perceber, não tem nenhum anexo no corpo do e-mail,
nenhum arquivo anexado, não tem link, não tem informação nenhuma. O golpe é que ele se inicia quando o usuário ele responde, demonstra interesse, então o golpista ele começa a trocar mensagens, enviando formulários para preencher, coletando outros dados, como nome completo, e-mail, telefone, enfim, uma série de informações. Mas então, definindo o que é o phishing. Apesar dele ser escrito com PH, ele é lido como phishing, que traduzido literalmente do inglês é pescaria. Ele surgiu por meados dos anos 70, através da coleta de dados telefônicos. Então ele não é um golpe limitado a meios eletrônicos como a internet. Ele pode ser utilizado através de telefone ou então um SMS de telefone normal. As primeiras publicações acadêmicas que surgiram explicando o conceito foram no fim dos anos 80, lá por 87. E a primeira vez que ele foi utilizado e documentado foi em 96, que foi na época do provedor AOL, muito popular nos Estados Unidos. Em razão dessa popularidade, vários golpistas se aproveitaram e entraram em contato com usuários, fingindo serem funcionários da AOL e solicitando para essas vítimas credenciais de acesso, como e-mail, senha, telefone. Pediam para eles confirmar esses dados através do telefone ou de um e-mail. E as vítimas, por não estarem acostumadas a uma situação como essa, acabavam confirmando, entregando seus dados e sofrendo então o golpe. Aqui eu tenho um exemplo muito parecido, onde o golpista ele se identifica como John Peters, que é um funcionário do Banco da África, e ele comenta que tem uma herança, uma suposta herança para mim, e que eu preciso responder ele urgentemente para que ele interrompa o processo de herança e priorize a minha situação. No caso, ele pararia de procurar outros herdeiros e começaria a passar a herança toda só para mim, criando essa situação de emergência. Eu preciso responder a pessoa, senão eu vou perder a minha herança. O e-mail ele se encerra então com a pessoa dizendo que aguarda a minha resposta e uma identificação que provavelmente seja real, porém não pertencente ao e-mail que realmente está me enviando a mensagem. Nota aqui em cima tem um e-mail de origem, jpetersSO0, e aqui embaixo tem outro jpeters@accountant. São informações diferentes. Mas então, qual é o objetivo desses golpistas ao tentarem coletar esse tipo de dados? Geralmente, eles tentam pegar nomes de usuários e senhas. Por quê? Os usuários normalmente não têm uma política boa de administração de senhas. Então, se eu passar a minha senha do Facebook para alguém, provavelmente a pessoa vai conseguir acessar meu Instagram, acessar Twitter, acessar alguma conta de outros sites, porque eu, como usuário, não tenho esse hábito de manter senhas diversificadas, ou então de trocá-la regularmente. Outras informações que são coletadas também é número de previdência social, dados de contas bancárias, números de identificação como RG, CPF, números de cartões de crédito, nomes de pai, mãe, parentes próximos e datas de nascimento. Com essas informações, os golpistas eles podem se passar pela pessoa e têm um poder de barganha muito grande para aplicar golpes em vítimas próximas a mim. Por exemplo, se a pessoa sabe o nome dos meus pais, sabe meu nome completo, meu endereço, ela pode acionar um irmão meu ou algum primo se passando por mim e pedindo dinheiro emprestado ou pedindo um bem emprestado. No Brasil é muito comum essa situação de pessoas colocarem a minha foto no WhatsApp, por exemplo, e chamarem uma pessoa próxima a mim se passando por mim, pedindo dinheiro. É um golpe bem famoso e muitas pessoas caem nisso porque realmente passa uma credibilidade. A pessoa sabe bastante informação minha, então ela acaba conquistando a vítima. Outro exemplo que eu tenho aqui, esse exemplo ele é um pouquinho maior, ele tem em torno de 1.500 palavras. A pessoa ela se apresenta, comenta os interesses dela, que ela busca uma pessoa para acompanhar ela numa missão de bem, e vários parágrafos, 5 ou 6 parágrafos explicando um monte de situações ali, o país de onde ela vem, e por fim ela me envia um formulário pedindo meu nome completo, meu endereço, meu e-mail
meu número de telefone, para que eu receba uma quantia em dinheiro e que eu possa investir ela no meu país. A pessoa diz que vai vir me visitar aqui também para começar essa missão juntos aqui dentro do país. O fim do e-mail encerra então dizendo que é uma questão sigilosa e pede para manter segredo sobre isso, que apenas eu e a pessoa poderiam saber, como diz aqui embaixo. Então, quais são os riscos dessa aplicação desse golpe, então, de eu cair nesse golpe? Dependendo do tipo de informação que eu passe, eu posso ter o dinheiro sendo roubado da minha conta bancária, posso ter cobranças fraudulentas em cartões de créditos, compras que eu não autorizei, ou então mesmo até aplicação de golpes. Eu posso ter perda ou sequestro de acesso perda ou sequestro do acesso a fotos, vídeos e arquivos pessoais. Hoje em dia quase todo celular Android ele tem vínculo com o Google Drive, Google Fotos. Então nesse caso, se a pessoa conseguir acessar minha conta do Google, ela tem acesso a toda a minha galeria, tem acesso a backups de arquivos que eu tenho, a backups do WhatsApp, consegue acessar meu Gmail, ver meus e-mails e inclusive mandar e-mails no meu nome. Se eventualmente a pessoa conseguir acesso às minhas redes sociais, ela pode se passar por mim, pode postar coisas, ou então criar todo um caos no meu nome, sem que eu perceba muitas vezes. E como eu havia comentado anteriormente, também tem a situação de criminosos passando por mim, já que eles têm esse poder de barganha, né? Eles têm essas informações sobre mim, então eles vão diretamente nas pessoas mais próximas tentar obter algum lucro em cima. Aqui eu trouxe uma notícia mais ou menos recente, de 2017, que registra um aumento de 930% de golpes de phishing de aplicativos de mensagem. Essa notícia ela aconteceu em meados, aliás, essa medição aconteceu em meados do ano de 2017 e esse aumento ele tem explicações de tendências, digamos assim. Por exemplo, muitos usuários recebem FGTS ou então estão perto de épocas promocionais como Black Friday ou alguns eventos que deem descontos, então os golpistas acabam se aproveitando dessa situação para disparar campanhas com sites falsos. Um bem famoso que existe é o da Amazon, onde as pessoas criam uma página falsa da Amazon e enviam para vários usuários objetos com descontos exorbitantes. Por exemplo, uma televisão que custa R$2.000, eu recebo ela custando R$200 se eu comprar em até meia hora. Então, por impulso, muitas vezes as pessoas acabam abrindo esses links e preenchendo os dados de cartão de crédito ali para finalizar essa compra. E acabam caindo num golpe, né? Não recebem nada. Um caso muito famoso no princípio do phishing era do príncipe nigeriano, que até futuramente virou piada. Mas eu recebi um e-mail de uma suposta pessoa dizendo ser um príncipe nigeriano que precisava transferir milhões de dólares do país dele para outro país. Só que ela não conseguia fazer isso sem ter uma pessoa que recebesse nessa ponta. Então ela solicitava que tu fosse essa pessoa que recebesse esses milhões de dólares. Aí se eu respondesse o e-mail, enviava um formulário, fazia toda uma coleta de dados para poder fazer esses trâmites. Aí aqui tem até uma charge bem famosa de um funcionário do Banco da Nigéria dizendo que enviou o e-mail para todo mundo, mas ninguém quis ajudar o príncipe a mover o dinheiro. Então, outro caso famoso que aconteceu recentemente foi em junho de 2020, onde aproximadamente umas 130 contas do Twitter foram roubadas, incluindo a do presidente Joe Biden, do ex-presidente Barack Obama. Os responsáveis eles se passaram por funcionários do Twitter e começaram a disparar mensagens e ligações para essas contas, solicitando confirmação de dados, cadastros. As vítimas, é claro, colaboraram via telefone e e-mail, informaram as senhas, e-mail, e tiveram suas contas meio que perdidas. Depois, então, elas conseguiram recuperar e tudo voltou ao normal. Aqui eu tenho outro exemplo de phishing também, que são pessoas que enviam mensagem tentando conseguir um retorno através de troca de imagens, por exemplo. A pessoa aqui ela gostaria de me conhecer melhor e pede que se eu gostaria de trocar imagens com ela, fotos minhas, ela mandaria delas.
Então eu já terei expondo, por exemplo, o meu rosto ou dados mais delicados, como nome, localização. Uma maneira de fazer essa prevenção desse tipo de golpe é ter um gerenciamento de senha eficaz. Se eventualmente eu cair em algum desses golpes, então eu não vou ser tão prejudicado porque as minhas senhas não são compartilhadas. Então eu posso simplesmente modificar a senha do meu Facebook e a pessoa já perdeu o acesso, não tem controle de mais nada que seja meu. Eu também posso evitar contatos e e-mails alarmantes, lendo atentamente o que diz o e-mail, ou então buscando evitar ter esse tipo de troca de mensagens com remetentes que eu não sei quem é, ou que tem um e-mail muito suspeito. E também posso utilizar navegadores atualizados, com um antivírus juntos. Muitos navegadores hoje em dia têm uma capacidade muito boa de identificar quando um e-mail é phishing, porque eles já são marcados como spam, ou então como suposto vírus, ou provável malware, o que acaba sendo descartado e nem chegando em mim, ou então na hora que eu abrir o e-mail ele já vai ter uma inteligência de identificar esse tipo de situação. Por fim, concluindo a apresentação aqui, a gente percebe que o phishing ele tem uma alta taxa de vítimas. Muitas pessoas ainda caem nisso. Uma maneira de evitar esse tipo de situação é ter muita atenção enquanto navega. Isso ajuda a evitar diversos problemas. Que nem comentado anteriormente, eu tenho uma política boa de senhas, eu presto muita atenção na navegação que eu faço. Então, eu não vou ter esse tipo de problema tão frequentemente, ou provavelmente nem vai ter. E mesmo que esses golpes sejam absurdos, que nem, por exemplo, um príncipe nigeriano entrando em contato comigo, ainda assim tem vítimas que caem nesse tipo de situação. Mesmo que as chances disso acontecer sejam mínimas. Por fim, então, aqui as referências, eu vou anexar elas ao comentário, à descrição do vídeo. E era isso. Obrigado.